Muito bem, pessoal. Tá, boa noite a todos. A gente vai iniciar uma aulinha agora de ciências, tá? O professor vai tratar nessa aulinha de dois assuntos, tá? Que um complementa o outro, que é o núcleo celular e o material genético, DNA e RNA, tá? Vai fazer uma aulinha bem resumida, bem objetiva, para a gente pegar só as principais partes, tá, pessoal? Vamos lá, então. Ah, as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Apesar de ser uma afirmação bastante difundida, ela não é verdadeira. São as três partes principais, mas dentro dessas partes existiam outras estruturas, tá? Então a gente tem como principais a membrana, citoplasma e o núcleo celular. A gente vai ver se apegar mais hoje no núcleo celular. Quais são as características do núcleo celular? Quais são as características que ele nos apresenta? É uma região esférica onde é localizado o material genético. Tá? Normalmente o núcleo apresenta uma posição centralizada na célula, então ele é uma porção redonda no centro da célula, onde está concentrado o material genético, que é responsável de passar as características de uma geração para outra. Tá, pessoal? Quais são os principais componentes do núcleo celular? A gente vai ter o envelope celular, que fica ao redor do núcleo, tá? Que é uma membrana que fica ao redor do núcleo, não confundir com a membrana plasmática. Essa membrana a gente chama de carioteca também, que separa o material que tem dentro do núcleo daquilo que tem fora. Tá? E nessa membrana tem uns pequenos espaços, tá, que a gente chama de poros, no qual vai selecionar o que entra e o que sai dentro da célula, dentro do núcleo. Tá? A gente tem a cromatina, que é um conjunto de cromossomos que estão no núcleo, a gente vai fazer uma aulinha só de cromossomos depois. O nucleolo, que é formado por um tipo de ácido nucleico, que é o RNA, tá? Que é uma massa bem densa, e o nucleoplasma, que envolve a cromatina e o nucleolo. Depois na outra imagem a gente já vê melhor, tá, pessoal? Aí vamos em frente aqui. Qual a função do núcleo celular? Basicamente é o que? O núcleo celular, a função deles nos seres vivos é importante porque é onde estão os cromossomos. Dentro dos cromossomos vão estar os genes. Esses genes são feitos de material genético, DNA e RNA. E eles são responsáveis pelas características dos descendentes, então a hereditariedade. Vale frisar que o núcleo é importante, não é importante apenas por portar essas características, ele também como sendo controlador da atividade da célula. Então, ele é o que controla a atividade de todas as células. É o núcleo que vai dizer qual é a função que aquela célula vai exercer. Tá? Então, ele controla as atividades metabólicas da célula, tá? E ele é responsável também pela transmissão das características genéticas. Tá? Ah, como é que uma célula pode ser classificada de acordo com o seu núcleo? De três formas: anucleada, sem célula, tá? Que é no caso das hemácias; mononucleada, tá? Com uma célula só, que é a grande maioria, tá? Ou polinucleada, quando ela apresenta dois ou mais núcleos, tá? Como algumas fibras musculares e assim por diante, tá? O núcleo celular desaparece em uma célula, observação, né? O núcleo celular desaparece em uma célula no momento da divisão celular, mas depois ele reaparece novamente quando elas se organizam na formação das células filhas, tá, pessoal? Então, o que a gente viu aqui, principalmente do núcleo celular, tá? Os componentes dele, envelope nuclear, cromatina, nucleolo, nucleoplasma, tá? A função do núcleo, controlar o metabolismo da célula e a hereditariedade, e como ela pode ser classificada: anucleada, sem núcleo; mononucleada, um núcleo; e polinucleada, dois núcleos. Tá, pessoal? Por que eu frisei bem? Porque agora a gente vai ver outra parte do conteúdo, que é o quê? Que é a parte dos ácidos nucleicos. Tá? Essa parte dos ácidos nucleicos, a gente possui dois ácidos nucleicos, tá, pessoal? O DNA e o RNA. A gente vai ver o primeiro, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é um nomezinho meio complicadinho, tá? Mas a gente pega com o tempo, tá? Ácido desoxirribonucleico, qual é
a função dele, o destaque dele, desculpa, armazenar informação genética dos seres vivos. É uma molécula formada por nucleotídeos. A gente pensa então que um ácido nucleico é como se fosse um trem e o nucleotídeo é como se fossem os vagões que formam esse trem. Tá? Apresentam dupla hélice. Quando eu falo dupla hélice, imagine uma escada. Tá? O DNA é muito parecido com uma escada, que ele tem um corrimão aqui, fazendo dupla, ligado entre eles, entre as bases nitrogenadas, a gente vai ver depois. Tá? Nos organismos eucarióticos, o DNA é encontrado no núcleo da célula e nas mitocôndrias e nos cloroplastos, que são mitocôndria e cloroplasto dentro do citoplasma, fora do núcleo. Tá? Nos procariontes, né, os que não têm carioteca, uma região que não é delimitada por membrana. Então, como ele não tem núcleo, não tem carioteca, então nos procariontes o DNA é espalhado por todo o citoplasma. Tá? A composição do DNA, ele é formado por um carboidrato, ou seja, açúcar, com 5 carbonos em volta, por isso que a gente chama de pentose, 5. Uma base nitrogenada, que a gente vai ver depois quais são os tipos de base nitrogenada, e um grupo fosfato, que são de átomos de fósforo, tá? Então a gente tem aqui, ó, no que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma desoxirribose. Então, desoxirribose quer dizer o quê? Tá? Que é um açúcar, por isso que o nome é desoxirribonucleico, tá? Por que ela é desoxi? Deso quer dizer o quê? Um oxigênio a menos, tá? Uma hidroxila aqui a menos. Aí, beleza, a gente já viu os carboidratos, desoxirribose. A gente sabe que tem as bases nitrogenadas, que é o que a gente vai ver agora. As diferentes bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos, a uracila não está presente no DNA. Tá? Então, já gravem isso aí. Essa basezinha aqui, a uracila, ela não se encontra no DNA, apenas no RNA. Então, a gente vai ver agora. As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, tá? Que apresentam átomos de nitrogênio, são classificadas em dois grupos, ó, as pirimidinas e as purinas. As pirimidinas, vamos dar uma destacada aqui, possuem apenas um anel de 6 átomos, sendo ele composto por carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem dois anéis, um anel de 6 átomos e outro de 5 átomos, tá? Mas isso vocês não precisam se ater muito, você só tem que saber o que existem as bases pirimidinas e as purinas, tá? Ó, citosina, timina, uracila são bases pirimidinas. Isso vocês têm que decorar, lembrar, tá, pessoal? Citosina, timina e uracila são pirimidinas. Adenina e guanina são purinas, tá? Lembrando mais uma vez que a uracila ela não pertence ao DNA, apenas ao RNA. Com a imagem que a gente vai ver mais para frente, vocês vão entender como é que funciona melhor isso aqui, tá? O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeo, duas fitas, né? Então a gente vai ver aqui, ó, a função, ó, uma fita, duas fitas, tá? Ligadas entre si. Essas fitas vão ser ligadas através das suas bases, né? Aqui a gente está representando as bases aqui, ó, adenina, timina, guanina, citosina, tá? O que vocês têm que entender aqui, o que acontece? A adenina, ela só se liga com a timina e a guanina, ela só se liga com a citosina. Então a gente tem aqui essa partezinha aqui do DNA, tá? Essa hélice, e aqui a gente tem outra hélice. Essa hélice aqui tem adenina como base nitrogenada, ela vai formar par com a timina. Aqui ela tem a timina, vai formar par com a adenina. Aqui ela tem a citosina e ela vai formar par com a guanina. E aqui a gente tem a guanina, ela vai formar par com a citosina. E elas têm que estar
na mesma proporção, tá, pessoal? Por isso que a gente diz aqui, ela forma dupla hélice. Aqui é como se ela formasse uma escada, tá? Uma escada com as pentoses de fosfato e as bases nitrogenadas como se formasse os, tá? Aqui é como se fosse uma escada e as bases nitrogenadas como se formasse os degraus, tá, pessoal? Então, sempre uma base corresponde com outra. Como é que eu sei que essa base aqui, esse aqui é um DNA e não é RNA? Porque aqui, ó, ela não tem uracila. A uracila, ela só pertence ao RNA. Então, isso aqui é uma molécula de DNA, tá, pessoal? Vamos mais para frente. Então, a união entre as bases nitrogenadas é o que faz com que as cadeias fiquem unidas. Essa união aqui se dá porque a gente chama de ligações ou pontes de hidrogênio. Tem aqui na imagenzinha aqui, tá? Aí vamos lá mais para frente, o que tem? Ó, adenina pareada com timina, guanina pareada com citosina. Tá? Esse modelo de DNA foi proposto lá em 1953 por dois pesquisadores, Watson e Crick. Tá? O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA armazenar e transmitir informações genéticas. Tá? Funciona como modo de a gente dá um pulinho aqui já falando do RNA. Tá? O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA. O RNA é outro tipo de material genético. E o RNA coordena a produção de polipeptídeos que vão dar origem a uma proteína que vão formar uma característica. Então, o DNA serve molde para produzir RNA. Esse RNA vai formar as proteínas. Tá? Então, tem dois processos aqui importantes aqui para a gente finalizar, que é o de replicação e transcrição. Quando o assunto é DNA, dois processos merecem destaque. A replicação, tá? Replicação, o que é? É o processo pelo qual cópias idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Então, replicação, ele replica cópias idênticas de DNA. Né? Para que esse processo ocorra, o DNA se desloca parcialmente e se inicia a síntese de uma nova fita a partir do DNA que será copiada. Esse processo a gente é considerado semi-conservativo, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova e uma fita do DNA original. Já o processo, então, a replicação, ele replica uma nova fita de DNA com base em uma fita antiga. Então, a gente tem uma fita aqui e ele replica outra fita, tá, do mesmo DNA. Já o processo de transcrição é aquele que o DNA é usado para transformar uma molécula, para formar uma molécula de RNA. Nesse processo, o DNA se abre em um ponto, tá? As duas fitas são usadas como molde, uma deve ser usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente. Um ponto interessante de ser destacado é, durante o processo de transcrição, o que se emparelha com a adenina, tá? Não é mais a timina, é a uracila, que é uma base nitrogenada específica do RNA. O DNA e o RNA são dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos. Os dois têm importâncias principalmente na parte do que? De sintetizar uma proteína. Tá, pessoal? Sintetizar uma proteína. Então, essa foi uma aulinha bem resumida sobre o processo, sobre o RNA e o DNA. Tá? Qualquer dificuldade que vocês tenham, entre em contato com o professor. Um abraço, bons estudos a todos.